Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que parece simples na superfície, mas que na verdade é um baita quebra-cabeça. Afinal, o que a lei no Brasil considera de fato um crime? Pois é, A gente ouve essa palavra o tempo todo, mas o caminho para chegar nessa conclusão, legalmente falando, é muito mais complexo e, olha, fascinante do que a gente imagina. E para nos guiar nessa exploração, a gente está com um compilado de estudos bem densos sobre a teoria do crime, com um foco especial em ilicitude e culpabilidade. A nossa missão aqui é montar juntos o checklist que a justiça usa para analisar um ato. Vamos entender por que algo que parece muito um crime às vezes não é, e o contrário também. Exato. E para a gente não se perder nesse labirinto, vamos usar o mapa principal, aquele que a grande maioria dos juristas e tribunais aqui no Brasil utiliza, que é a teoria tripartite. Teoria tripartite. Isso. pensa nela assim, como um sistema de segurança, com 3 portões. Para um ato ser considerado crime, ele tem que passar pelos 3. Se ele for barrado em qualquer um, já era. Não é crime. E qual é a fórmula? A fórmula é fácil de guardar. Crime é igual a fato típico, mais ilícito, mais culpável. Essa vai ser a nossa bússola hoje. Gostei da analogia dos 3 portões. Deixa tudo bem mais visual. Então vamos pelo começo, pelo primeiro portão, o fato típico. O que significa na prática um fato ser típico? Exatamente. O fato típico é o portão de entrada. É a análise, digamos, mais objetiva. Basicamente, a gente vai ver se a ação que aconteceu no mundo real se encaixa, sabe, como uma pecinha de Lego, na descrição de algum crime que está lá na lei. E para fazer essa checagem, a gente olha 4 coisinhas: a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Certo, vamos por partes então. Conduta. Parece óbvio, né? É a ação da pessoa. Parece, mas tem um detalhe aí que é crucial. A teoria principal que a gente usa, a teoria finalista, diz que não é só um movimento do corpo. A conduta tem que ser uma ação humana, claro, mas voluntária e com uma finalidade. Ah, então a vontade é a chave. Totalmente. A pessoa que iria fazer aquilo, ela mirava num objetivo. Pensa assim, se alguém tem um ataque epilético e, sem querer, quebra um vaso caríssimo, houve um movimento, o vaso quebrou, mas não teve uma conduta voluntária com uma finalidade. Entendi, o checklist já pararia aí. Já pararia aí. Não passaria nem do primeiro item, do primeiro portão. Faz todo sentido. E o resultado? É o que vem depois da conduta. Isso. É a mudança que a conduta provoca no mundo. E é aqui que o negócio começa a ficar interessante, porque a importância que a lei dá para o resultado muda completamente o tipo do crime. Os materiais que a gente está vendo separam isso em 3 categorias bem claras. E como são essas categorias? Imaginam que um homicídio e uma ameaça, por exemplo, sejam vistos de formas bem diferentes aí, né? Exatamente. É o exemplo perfeito. Primeiro a gente tem o crime material. Ele precisa de um resultado concreto, físico, para acontecer. O homicídio é o clássico. O crime só se completa, só se consuma quando a vítima morrer. Sem esse resultado, pode até ser uma tentativa, mas não o crime consumado. Certo. Depois vem o crime formal. Nele, a lei até descreve um resultado, mas ela não exige que ele aconteça para o crime existir. A ameaça que você falou. O crime acontece no ato de ameaçar. Não faz diferença se a pessoa do outro lado ficou apavorada ou se deu risada. A ação de ameaçar, por si só, já é o crime. Nossa, que interessante. E por último tem o crime de mera conduta. Aqui nem existe a previsão de um resultado natural. O crime é a própria ação. O exemplo clássico é o porte ilegal de arma. Ah, claro. A pessoa não precisa atirar, não precisa nem apontar para ninguém. O simples fato dela estar portando a arma sem permissão já é o crime. Entendi. Então temos a conduta, que é voluntária, e o resultado. Mas como a justiça prova, sem nenhuma dúvida, que uma coisa causou a outra? Imagino que um bom advogado de defesa vá tentar criar confusão justamente aí, nesse tal de nexo causal. Ah, com certeza. É um dos pontos mais debatidos. A teoria principal que se adota é a da contitio sine qua non. Nome chique. O nome é complicado, mas o teste é um exercício mental bem simples. A gente se pergunta,
Se a gente apagar a conduta da pessoa da história, o resultado teria acontecido mesmo assim? Se a resposta for não, então pronto, a conduta é a causa. Peraí. Se a gente levar essa teoria ao pé da letra, isso não vira uma loucura? Quer dizer, a pessoa que vendeu a arma pro assassino também é uma causa. Os pais que, sei lá, que deram à luz o assassino também são... Onde que isso para? Você tocou no ponto central da crítica. É exatamente esse o problema que a teoria pura cria. Ela gera o que a gente chama de regresso infinito, uma cadeia de causas sem fim. Exato! E é por isso que o direito penal precisa de um filtro, um limitador. E esse filtro é o dolo e a culpa, ou seja, a intenção ou a imprudência. A gente para a corrente de causas na pessoa que agiu com a intenção de produzir aquele resultado ou que, por falta de cuidado, o causou. Sem esse filtro, o sistema todo seria impossível, né? Ufa, ainda bem. Faz sentido. Isso nos leva ao último item do fato típico, a tipicidade. É só aquele encaixe na lei que você falou antes, é um pouco mais profundo que isso. A tipicidade tem, digamos, duas faces. A tipicidade formal é exatamente esse encaixe que você falou. A ação matar alguém corresponde ao que está escrito lá no artigo 121 do Código Penal. Bateu, encaixou. Ok. Mas aí vem a tipicidade material. E essa é uma análise mais de valor. Ela pergunta, essa conduta, além de se encaixar na letra da lei, ela causou uma lesão relevante, um dano significativo para o bem que a lei queria proteger? Ah, é aí que entram aquelas histórias de alguém ser processado por furtar, sei lá, uma caneta. Exatamente. É o famoso princípio da insignificância. Se alguém furta um clipe de papel de um escritório, formalmente a conduta se encaixa no crime de furto. Mas, materialmente, qual foi o dano real ao patrimônio da empresa? Foi insignificante? Nenhum. Pois é. Então, por faltar essa tipicidade material, o fato deixa de ser típico. E se o fato não é típico, o primeiro portão não abre. Fim da análise. Não tem crime. Certo. Passamos pelo primeiro portão. Temos um fato que tem conduta, tem resultado, nexo causal e as duas tipicidades. Agora vamos para o segundo portão, a ilicitude. Como é possível um fato ser típico, se encaixar perfeitamente na lei e ainda assim não ser considerado um crime? Isso acontece quando a própria lei, em uma situação muito específica, permite ou até justifica aquela conduta. A ilicitude, que também chamam de antijuridicidade, é a contrariedade do ato com a lei como um todo. A regra é, se um fato é típico, a gente presume que ele é ilícito. Mas essa presunção pode ser derrubada pelas chamadas excludentes de ilicitude. Excludentes de ilicitude. Isso. Pensa nelas como um crachá de acesso especial. Um passe livre que te permite passar pelo segundo portão sem disparar o alarme. Um crachá de acesso, gostei. E que situações dão esse passe livre? Os materiais aqui trazem uns exemplos que parecem coisa de filme. E são mesmo. A primeira é o estado de necessidade. Ele acontece quando alguém sacrifica um bem jurídico para salvar outro de valor igual ou maior, que está correndo um perigo real, atual, que a pessoa não provocou. O exemplo clássico é o da tábua de Carneades. Ah, o dos náufragos. Esse mesmo. 2 náufragos, uma única tábua que só aguenta uma pessoa. Um deles afasta o outro para conseguir sobreviver. Ele mata alguém, o que é um fato típico de homicídio, claro. Mas a lei entende que, naquela situação extrema, não dava para exigir que ele se sacrificasse. Espera aí, mas isso parece meio brutal. A lei basicamente dá de ombros e diz, tudo bem, um matar o outro pela tábua. Isso não soa muito justo? É uma questão ética complicadíssima, sem dúvida. A lei não diz que é justo. A lei diz que a conduta não é ilícita para fins penais. Ela reconhece esse conflito trágico entre 2 bens de mesmo valor, 2 vidas, e opta por não punir quem sobreviveu. É um reconhecimento de que não se pode exigir heroísmo de ninguém. É uma das áreas mais cinzentas do direito. Entendi. A complexidade. É pesado. E a legítima defesa? Essa é a que a gente mais ouve falar no dia a dia. Sim.
A legítima defesa é usar de forma moderada os meios necessários para repelir uma agressão injusta que está acontecendo ou prestes a acontecer, contra um direito seu ou de outra pessoa. As palavras-chave aí são moderação e injustiça da agressão, né? Exato. E sobre isso o material traz uma distinção que eu acho brilhante. Qual? O ataque de um animal. Se você está andando e é atacado por um cachorro bravo que fugiu, a sua reação para se salvar é considerada estado de necessidade. Você está defendendo sua vida, que é um bem, contra um perigo. Certo. Mas, se o dono do cachorro atiçou ele contra você de propósito, a sua reação de defesa não é mais contra o animal, é contra a agressão injusta do dono que está usando o cachorro como uma arma. E, nesse caso, é legítima defesa. Nossa, que detalhe! Então o foco da lei não é o ato em si ser atacado, mas a origem da agressão. Uma é o acaso, a natureza, a outra é uma vontade humana. Uma diferença sutil, mas que muda tudo legalmente. E as outras duas excludentes? São o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. O primeiro se aplica mais a agentes públicos. Um policial que precisa usar a força necessária para prender um criminoso. Ele causa lesões, um fato típico, mas está amparado pelo dever dele. E o outro? O segundo é mais para particulares. Pensa num lutador de boxe. Ele dá socos no oponente, causa lesões, que é um fato típico. Mas ele está fazendo isso dentro das regras do esporte, exercendo regularmente um direito. A conduta dele é lícita. Ok. Então o nosso ato hipotético passou pelo primeiro portão, é um fato típico, e pelo segundo também, porque não tinha nenhum desses crachás de acesso, nenhuma excludente. Agora ela é um fato típico e ilícito. O que ainda falta para ser crime? O que é esse terceiro e último portão? Chegamos na culpabilidade. E aqui, o foco da análise muda completamente. A gente para de olhar para o fato em si e vira a lente para a pessoa que cometeu o fato. Ah, a análise fica mais subjetiva? Totalmente. A culpabilidade é o juízo de reprovação. A pergunta aqui é: essa pessoa, nas circunstâncias em que ela estava, ela podia e devia ter agido de outro jeito? A gente pode, de verdade, reprovar ela por essa conduta? É o portão mais humano da análise. E para responder essa pergunta, a gente olha o quê? Olhamos três coisas. Primeiro, a imputabilidade. A pessoa tem capacidade mental, maturidade, para entender que o que ela fazia era errado. Segundo, a potencial consciência da ilicitude. Ela tinha como saber que aquilo era proibido. E terceiro, a exigibilidade de conduta diversa. Naquela situação específica, era razoável esperar que ela agisse conforme a lei. E imagino que, assim como nos outros pilares, existam situações que quebram esses requisitos e excluem a culpabilidade, né? Exatamente. A mais conhecida é a inimputabilidade. Pessoas com doenças mentais que, no momento da ação, não tinham nenhuma capacidade de entendimento. Ou, por uma decisão da lei, os menores de 18 anos. Eles não cometem crime, e sim ato infracional. Outra que sempre gera muita polêmica é a embriaguez. Sim. A pessoa bebe, faz algo errado e depois alega que não sabia o que estava fazendo. Isso. Funciona? A regra geral é um sonoro não. E a justificativa para isso está num conceito com um nome meio complicado. A teoria da actio libera in causa. Peraí, actio libera in causa. Que nome é esse? Vamos traduzir isso para o mundo real. A lei está basicamente dizendo, olha, não vou te julgar pelo que você fez bêbado, vou te julgar pela decisão que você tomou de ficar bêbado sabendo que podia dar ruim. É isso? É a tradução perfeita. A ação não foi livre no momento do crime, mas foi livre na sua causa, no ato de beber. A responsabilidade é jogada para trás, para o momento em que a pessoa ainda estava sóbria e decidiu correr o risco. Faz sentido. A única exceção, que é raríssima de provar, é a embriaguez completa que vem de caso fortuito ou força maior. Alguém que foi forçado a beber, por exemplo. Entendi. E se a pessoa foi forçada a cometer o crime, coagida? Aí a gente entra na coação moral irresistível. Acontece quando alguém age sob uma ameaça muito grave e inevitável. O exemplo clássico é o gerente de banco que abre o cofre porque a família dele está sob a mira de uma arma. Nossa. A lei entende que, naquela pressão psicológica insuportável, não era exigível que ele fosse um herói e se sacrificasse. A culpabilidade dele é excluída.
Mas é importante não confundir com a coação física irresistível. Qual a diferença? A coação física irresistível é a situação em que alguém age de forma concomitante com a sua ação. O exemplo clássico é a pessoa forçada a deter uma arma e assinar um documento. A força física foi usada contra a sua vontade. Nesse caso, alguém assumiu a responsabilidade por suas ações. A culpabilidade dele não é excluída. Na coação física, a pessoa nem age. Ela é usada como um instrumento, um objeto. Imagina alguém muito mais forte pegando a sua mão à força e usando o seu dedo para apertar o gatilho. Certo. Nesse caso, não teve nem conduta voluntária da sua parte. O problema é resolvido lá no primeiro portão, no fato típico. A coação moral é mais sutil. A pessoa até tem uma escolha, ainda que seja uma escolha terrível. Por isso que ela exclui a culpabilidade, lá no terceiro portão. Isso me leva a uma distinção que o material aponta como super confusa, mas que é crucial. A diferença entre não saber o que se está fazendo e não saber que o que se faz é proibido. Parece a mesma coisa, mas não é. Parece, mas é a diferença fundamental entre ser barrado no primeiro portão ou no terceiro. Vamos aos exemplos dos materiais que são ótimos. O primeiro é o erro de tipo. É um erro sobre a realidade, sobre os fatos. Um engano. Um engano. É o caçador que, no meio da mata, vê um vulto se mexendo e atira, achando que é um animal. Mas na verdade era uma pessoa. Ele sabe que matar pessoas é crime. O erro dele não foi sobre a lei. Ele teve uma falsa percepção da realidade. Ele não queria matar alguém. Certo. O erro dele é sobre um elemento do tipo penal matar alguém. Exato. Isso afeta o dolo, a intenção, e é analisado lá no fato típico, no primeiro portão. Ok. O erro é sobre a realidade. E o outro? O outro é o erro de proibição. Aqui a pessoa sabe exatamente o que está fazendo. Ela entende a realidade perfeitamente. O erro dela é sobre a lei. Ela acredita sinceramente que a conduta dela é permitida. O exemplo clássico é o do turista estrangeiro, que vem de um país onde uma certa prática é legal e ele a realiza aqui no Brasil, sem ter a menor ideia e sem ter como saber que aqui é crime. Ele sabe o que está fazendo, mas não sabe que é proibido. Ah, agora a ficha caiu. Esse erro, se for inevitável, afeta a culpabilidade, o juízo de reprovação sobre ele. É analisado lá no terceiro portão. Brilhante. Então, só para recapitular a nossa jornada pelos 3 portões. Primeiro, a justiça verifica se o ato é um fato típico. Vê se passa no scanner da conduta, resultado, nexo e encaixe relevante na lei. Isso. Se passar, vai para o segundo portão, a ilicitude. Ali, a checagem é se a pessoa não tinha um crachá especial, uma justificativa como a legítima defesa. Se não tiver, o alarme soa e ela vai para o último portão, a culpabilidade. E lá, a análise é pessoal. Essa pessoa pode ser responsabilizada ou tem algo que a isente, como uma coação ou um erro sobre a lei. Só se passar pelos 3 portões, sem ser barrado em nenhum, é que a gente pode chamar o ato de crime. É exatamente essa estrutura de raciocínio. Um filtro triplo que garante que a punição penal, que é a mais severa que o Estado tem, seja aplicada só como a última e mais justa medida. E para a gente terminar, o material menciona de passagem uma ideia que me deixou pensando bastante: o princípio da adequação social. A ideia de que uma conduta, mesmo sendo crime no papel, na lei, pode ser tão aceita pela sociedade que perde a relevância penal. Sim, é um conceito fascinante e muito polêmico. Ele sugere que o direito penal não pode viver numa bolha totalmente desconectada dos costumes e da realidade social. Ações que antes eram crimes, como, por exemplo, o adultério, deixaram de ser punidas na prática muito antes da lei Ludar, porque a sociedade já não via aquilo com a mesma reprovação. O direito, aos poucos, se adequou. E isso deixa uma provocação no ar, não é? Com certeza, isso levanta uma questão para o futuro. Se a gente pensar na velocidade com que as normas sociais mudam hoje, que condutas que atualmente são consideradas crimes poderiam daqui a algumas décadas ser vistas como socialmente adequadas a ponto de o sistema de justiça simplesmente passar a ignorá-las. E o contrário também, né? O que hoje é totalmente tolerado, normalizado, mas que, por uma nova consciência social, pode vir a entrar no radar do direito penal. Fica a reflexão de como essa estrutura toda, que parece tão rígida, precisa ser, ao mesmo tempo, flexível para acompanhar a constante transformação da sociedade.